Olá, galera, boa noite. Estamos começando aqui a nossa live de hoje. O impacto dos riscos de mercado e da vida nas finanças pessoais. Eu vou fixar o comentário aqui para a galera poder entrar. Boa, o Rafa já entrou. Boa noite, Rafa. Deixa eu fixar o comentário. Aí, pronto. Agora ficou bom. Boa noite, Pamela. Boa noite, NTI Seguros. Seja muito bem-vindo à nossa live. Começamos um minutinho antes para dar tempo das pessoas poderem chamar outros corretores, outros amigos para poder estar participando. Daqui a pouco também o Caio vai estar entrando por aqui. Vamos lá. Já está aberta a sala. Vamos aguardar enquanto o pessoal está chegando. Valeu, Rafa. Obrigado. Bruna Severo, seja muito bem-vinda, Bruna. Obrigado, Rafa, por estar presente aí. Daqui a pouco o Caio já vai estar entrando para a gente poder estar participando. Vocês puderem, vocês que já entrando, clica no aviãozinho e manda para outros amigos para eles assistirem também a nossa live, tá bom? Você não desconecta na live e você acaba convidando outras pessoas para poder também estar entrando. Ó, o nosso Caio Henrique Cunha já chegou. Muito bem, deixa eu estar aqui, visualizar. Vamos colocar. Eliseu entrou, Adalberto também entrou. Seja bem-vinda, galera. Valeu, Adalberto. Caio está conectando aí. Fala, Caio! Fala, Boa noite. pessoal. E aí, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo aí, cara. Obrigado. Primeiramente, obrigado pelo convite, de você ter aceitado aí o nosso desafio, né? Então, pouco curto de tempo, mas quem está preparado realmente tem que estar preparado, né, Caio? Imagina, obrigado Boa você noite. pelo convite, viu, Rodrigo? Achei bárbaro aí o trabalho que você tem feito, ajudando um monte de gente aí a se desenvolver nessa área. Então, poxa, vários amigos, a gente participa também do mesmo grupo, né, Isso de aí. corretores. Muito bom. Obrigado aí, parabéns pela iniciativa. Continue assim, fazendo um trabalho muito legal para toda a categoria. E também para clientes que vão nos assistir, né, para eles também entenderem um pouquinho mais da nossa atividade, o quanto é importante. Muito legal mesmo. Valeu, cara. Muito obrigado aí. Vamos tentar sugar tudo hoje. Aí tem uma regra aqui na live. A regra é o seguinte: você não pode levar nada para casa, cara. Não guarda nada, não esconde nada. Aqui é o lugar para falar tudo, descarregar tudo que sabe, compartilhar experimentos. Claro, Enfim, fica à vontade, sinta-se em casa e desde já, cara, muito obrigado pelo convite. É uma honra ter você aqui. Você é um profissional que nós do mercado segurador se espelha muito na sua história, na sua vida. Então, primeiramente, te agradecer aí pela boa vontade e investir tempo aí, não só na nossa live, mas também estar ajudando outros corretores. Cara, obrigado, de coração. é isso. Vamos lá. Primeiramente, queria que você falasse um pouquinho aí, o Caio. Para quem não te conhece, quem é o Caio? Contar um pouquinho da sua história. Por que Ah, você escolheu o mercado segurador? Enfim, eu já sei que os teus mentores aí nada mais é do que Botéquia e nada mais é do que o Josi da Mister Liver. Então, assim, conta um pouquinho dessa história. Por que você entrou no mercado segurador? O que trouxe legal. você aqui? Enfim, deixar você à vontade para contar o seu início e um pouquinho da sua história. Bom, bom, contar um pouquinho, né, da minha história. Assim, eu sou formado em economia, né, e durante a época, né, de faculdade eu fazia estágio, né? Eu comecei fazendo estágio numa empresa, né, de tesouraria. Então foi aí o meu primeiro contato no mercado financeiro, que eu lembro que na tesouraria tinha a parte de meio de pagamento e também tinha a parte de investimentos, né? E aí eu comecei a ter um contato na parte de investimento, comecei a gostar um pouquinho mais do mercado, e aí eu tive uma outra oportunidade de trabalhar num banco, né? E acabei indo para uma área de fundos, né, de investimentos, e que me encantou muito, porque era uma área muito estratégica de gestão de riqueza, chamava Wealth Management Service, né, a área que eu trabalhava, o WMS. Né? Então, como eu
tinha contato, né, com investimentos naquela época, eu queria ser promovido, né, e na época o banco estava sendo vendido para o outro, aí eu não ia ser promovido, então foi o primeiro golpe aí que eu tive, que eu já estava me formando e precisava encontrar algum tipo de trabalho, né? Foi aí então que eu fui buscar fazer concurso público, né? Naquela época, estudei pra caramba, foi uma catástrofe nas provas, percebi que eu teria que estudar muito mais assim para poder passar, né? Muito difícil mesmo. E então aí eu comecei a trabalhar, assim, trabalhava numa seguradora, na época eu trabalhava na Icatu, na área de investimentos, só que como eu devia, naquela época eu devia ter uns 24, acho, por aí, eu não estava muito satisfeito porque eu queria algo que eu não sabia ainda, né? Por isso que eu estava até estudando, sabia essa estabilidade, o que eu queria, o que eu almejava. Mas eu não estava ganhando assim tão bem, e os meus amigos já se desenvolvendo, né? Já virando gerentes, assim, e eu ainda como um analista, e eu queria mais, né? Uhum. Foi aí que surgiu, né, a ideia mesmo de montar uma corretora em 2007. Eu já estava com 26 anos, né, então eu queria um desafio para mim. Quando veio assim, a palavra seguro para você? Por quê? Porque você já via lá no banco, nos investimentos, você já comentava isso? Não, Como é que é? não, não, Como não. é que surgiu Eu não aquilo? tinha consciência, não achava importante, seguro. Eu achava que você tinha que pegar o dinheiro, investir o dinheiro, ia ser bem melhor do que você ter um seguro de vida. Esse tipo de pensamento eu vejo hoje, eu falo, nossa, é um pensamento tão assim, hoje eu vejo um pensamento assim tão pequeno, porque não enxerga o mercado como um todo. A gente enxergava o mercado como fundo de investimento é a única coisa que tem, você pode ter bolsa, ações, ou títulos, etc. Mas eu não enxergava, achava que era um custo, né? Eu ficava sempre pensando no lado estatístico, né, da coisa mesmo. E a probabilidade de acontecer é muito baixa, né? Para que eu preciso de um seguro de vida? Então eu nunca tinha pensado. Mas aí o grande estalo ele surgiu porque quando eu fui participar de um processo seletivo na Prudential, na época, né, como Life Planner, eles passaram um vídeo para mim e mostrou alguns depoimentos, né? Uma senhora tinha perdido a família, e aí eu comecei a me colocar no lugar, né, das pessoas, né, que sofriam naqueles depoimentos que eu estava assistindo. Foi aí que eu me encantei com o mercado. Falei, nossa, mas é um mercado tão pequeno, tão virgem, né? E ainda hoje esse mercado também é tão virgem, assim, cheio de grandes oportunidades, né? Ainda mais hoje, né? Que a gente vai falar um pouquinho depois, mais para frente, um pouquinho de gestão de crise, né? Ainda mais hoje, né? Que tem esses planos resgatáveis, né? Esses seguros que você pode proteger para sucessão. Vocês devem ter gostado bastante aí da live também do Thiago, que é uma baita referência em termos de Nossa, planejamento. quebrou tudo aqui na live, ele é fera, meu. É um Quebrou fera, tudo né? aqui. Muito bom. Então foi por isso que eu comecei a trabalhar, né, com seguro. E aí eu trabalhei durante de 2007 até 2015, eu trabalhei com seguro de vida e depois eu resolvi sair, né, do modelo de Life Planner e acabei criando um modelo mais próprio, né, unindo e encaixando as diferentes peças dessa minha história que eu acabei de contar com vocês, mercado de investimento, mercado de previdência privada e seguro de vida. Encaixei essas peças e hoje eu faço um atendimento bem amplo, né, envolvendo todas as esferas do planejamento financeiro. E como é que você está hoje, Caio? Hoje você tem equipe, tem uma corretora jurídica, como é que funciona a sua estrutura hoje? Trabalha todos os produtos? Como é que você está hoje? Hoje eu tenho a minha estrutura jurídica, né? Ela é um pouquinho complexa, mais por conta da regulamentação mesmo, né? Então eu tenho que atender a regulamentação de agente autônomo de investimento. Então eu tenho um escritório da XP, eu tenho que atender a regulamentação, né, da SUSEP.
Então, eu tenho uma corretora de seguros e tenho uma terceira empresa, né, que é um braço que a gente tem um projeto de desenvolvimento de novos corretores, né, e de educação também. Então, é uma plataforma, né? Então, a gente tem alguns parceiros que se plugam na nossa plataforma e a gente tem um modelo de planejamento financeiro, envolvendo todas essas esferas aí. Tá? Então, não é qualquer um que pode entrar, a gente faz um processo seletivo, a gente é bem criterioso no processo. Tá? Então, eu sou mais um advisor, né? Eu não estou na ponta, sou advisor e professor, né? Então, eu não estou muito na ponta ali da operação, pegando o pessoal na mão, indo nas visitas, né? Eu, pelo contrário, eu faço muitas reuniões, né, com clientes, então eu estou sempre fomentando o meu mercado, desenvolvendo o meu mercado. Tenho um staff, então eu tenho pessoas que me ajudam, que me dão amparo, porque não adianta também a gente ir correr sozinho. Então eu tenho pessoas dentro da minha estrutura que me dão o respaldo, tanto na parte de investimento, quanto também na parte da corretora. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta também. Dentro disso aí, a gente não estava mais ou menos no script, mas eu lembro do MTRT Day em São Paulo aí, que você falou muito do Boteca e dos Jusos, né? Agradecendo a eles por terem seus mentores, enfim. Eu lembro que você falou também que você não era um cara muito comercial, que você era um cara mais voltado para o administrativo, né? Um pouco mais fechado. Enfim, antes da gente entrar nas perguntas do risco, acho que me interessa muito saber quando que virou a chave. Quando que você virou a chave e falou, cara, eu preciso ser comercial, eu tenho que voltar para a área comercial, enfim. Quem virou essa chave, você, e por que virou a chave para um Caio mais comercial, assim? Uhum. Bom, foram duas coisas que aconteceram. Antes de eu montar a empresa, em 2007, foi quando eu fiz a prova, né? Eu queria ser auditor da Receita Federal e prestei essa prova e foi um fracasso. Eu falei, nossa senhora, que deprimente, né? Foi um fracasso e aí eu falei, puxa, eu preciso empreender. Para empreender, eu preciso vender, né? Não adianta você ser administrativo, então eu já ingressei com esse pensamento mesmo de vender, né? E logo em seguida eu entendi um modelo, né? Então, como eu era administrativo, eu entendia que se eu seguisse lá um beabá, eu conseguiria atingir os objetivos. Então, não precisava ter muita técnica comercial. Eu precisava, na verdade, seguir um script, né, de condutas, né, e de metodologia para que eu conseguisse ter as conversões, né? Então, foi aí que foi a mudança de chave. Primeiro, eu precisei me reinventar, e a segunda foi que eu entendi que eu tinha que seguir um modelo e seguir de maneira categórica. E aí isso me facilitou muito, porque com o tempo e com as reuniões, né, porque não adianta você também só saber o método, né? Você precisa ver pessoas, você precisa encontrar pessoas. Então você precisa ter muita atitude, né? Você precisa ter muita resiliência, que é a parte mais difícil do negócio, que muitas vezes as pessoas não comentam. Mas de fato a gente precisa encontrar pessoas, né? E quanto mais pessoas a gente tiver, mais a gente treina, mais a gente se capacita, e aí a gente tem um grande desenvolvimento também na área comercial, justamente por conta da atividade. Legal, esse é o poder do network, né? A conexão de pessoas. A gente está conhecendo, modelando e aplicando, isso faz com que a gente se reinventa, né, cara? É isso aí. Vamos lá, vamos entrar então no primeiro tema aqui que a gente separou aqui, já que você é fera nesse assunto de risco, né? Enfim, a gente está vendo hoje uma semana bem atípica, né? Eu não lembro, eu tenho 33 anos, eu não lembro de ter tido algo parecido com isso, né? Uhum. Tudo fechado, sem aulas, tudo parado durante 15 dias. Enfim, a gente sabe que isso impacta muito, né, Caio? A gente já vai ver o petróleo, o câmbio, seja por causa de coronavírus ou talvez um outro risco de mercado. Eu queria que você começasse, cara, falando já direto no tema que talvez mais interessa nessa noite, né? O risco de mercado, né? Como é que o risco de mercado ele pode impactar nas finanças pessoais, na economia? Tem esse lance do coronavírus também, se você quiser falar um pouquinho sobre isso. Enfim, Claro, queria que claro. você falasse e ensinasse para a gente um pouquinho essa parte de risco de mercado. Como que isso impacta hoje
nas nossas finanças pessoais? A gente realmente está vivenciando, acho que a pior crise da história mesmo. É muito triste, né? Não é uma crise de demanda, né? É uma crise de oferta, né? Então esse que é o grande componente que tem na crise. O que é essa crise de oferta, né? Você não pode ir no cinema, o cinema fechou. Você quer ir para o cinema, você não pode, porque o cinema fechou. Você quer ir para a escola, você não pode ir para a escola, porque a escola fechou. Então a gente tem uma crise por um olhar de oferta, né? Então é justamente por isso que os mercados eles acabam ficando um pouco instáveis mesmo, porque não adianta você diminuir os juros achando que você vai injetar dinheiro na economia, porque os juros, ele, de fato, ele é uma injeção de ânimo na veia, mas na veia da demanda, né? Então, não é da veia da oferta. E é isso, esse é o maior componente que nós temos hoje. A gente nunca imaginou que um vírus pudesse impactar tanto, né, a sociedade. A gente nunca acho que tinha feito algum tipo de cálculo estatístico para medir isso. E quando a gente faz uma leitura atual, né, assim, baseado no conhecimento da precificação das ações, para ver se as ações estão num momento muito bom de compra, porque muita gente vem com essa pergunta para mim, né? E aí, as ações estão num momento bom de compra, vale a pena investir, como que é? Então, é bem assim, é complicado a gente querer entender hoje o preço intrínseco das ações, enquanto a gente não sabe se as empresas também de fato vão quebrar, né? Então pode ser que tenha aí algumas empresas que sofram mais e que podem eventualmente quebrar, né? Então o nosso caso é um caso assim, no caso do Brasil, por ser um país tão difícil assim de ter, a gente sabe que é burocrático, né? Um país que tem uma série de estruturas jurídicas por trás que às vezes comprometem, né, o desempenho, o desenvolvimento das empresas, né, a gente pode acabar sofrendo bastante. Então, o primeiro ponto é esse, do panorama, aí dá pelo menos uma leitura do panorama do mercado e como que a gente faz políticas de gestão de risco eficientes, né? Então, primeiro, a gente tem que começar um bom relacionamento com o cliente, entendendo as expectativas que ele busca, o que ele almeja, né? Se ele entende de risco, se ele sabe lidar com essa crise com naturalidade e perceber que, poxa, hoje é um momento horrível, mas com o tempo as coisas vão se acertar e as coisas vão melhorar. Então, quando o cliente ele tem também um olhar de longo prazo, ele tem essa percepção de risco, de mercado, que a gente está falando agora, isso acaba ajudando muito a gente desempenhar uma boa atividade de advisor para o cliente. O ruim é quando o começo do relacionamento, quando a gente faz esse suitability, que é nada mais, nada menos que um questionário de risco e até mesmo a nossa percepção, quando isso a gente não consegue fazer de maneira tão precisa, é muito complicado, porque todo mundo quer ganhar dinheiro de maneira fácil. Entendeu? Todo mundo quer o bilhete premiado da Mega Sena. Mas é aquilo, para você ganhar na Mega Sena, você precisa comprar o bilhete. Para você ganhar dinheiro no mercado de renda variável, você precisa comprar as ações. Então, você não vai conseguir ter um retorno acima do que os juros de mercado oferece sem correr risco. Então, se você quer ganhar mais de 4,25, você tem que entender que você vai correr mais risco. E os juros devem cair aí nesses próximos dias. Quarta-feira deve sair aí uma redução aí da taxa de juros. Então vamos supor que os juros ele cai aí para 3,5, uma hipótese, ou 3,20, ou 3,75. Né? Qualquer valor É um dos menores da história, né? Oi? É um dos menores da história, os menores juros da história, né? Sim, é um dos menores juros da história. Isso é bom, né, para a gente só tem que ir agora para a ponta do consumidor, esses juros. Né? Mas sendo o menor da história, o brasileiro está muito acostumado em ver na ponta do rentista, né? Porque antes você ganhava 1% ao mês, sem fazer esforço, e hoje você ganha 0,27, né? Vai cair aí para 0,27, 0,5 o ano passado. Então, quando você quer sair dessa zona de conforto, porque as pessoas ficaram desconfortáveis em ganhar menos, você vai correr um risco maior de mercado. Isso é inevitável. E você tem que ter um pouco de resiliência e
lógico, um pouco de estômago também para superar esses momentos ruins que a gente tá vivenciando agora na nossa economia. Você acha que é o momento do cara que é conservador, ele olhar um pouquinho para o estilo arrojado, ou como fazer com que o conservador abra os seus olhos para um estilo um pouco mais arrojado, haja visto o momento que a gente está passando agora de instabilidade? O que você acha disso? Então, são 8 passos aí para o sucesso financeiro, né? Então, eu costumo seguir uma cartilha lá de 8 passos. Um dos passos é o conhecimento. Então, você não pode investir dinheiro se você não Inclusive, conhece, né? inclusive, esses 8 passos, não sei se você lembra, no passado, eu fiz uma arte, né? Eu pedi o Guilherme para fazer uma arte, e depois Isso. da live, para quem interessar, eu vou estar postando as histórias aqui dos Boa, 8 passos do sucesso financeiro. é Continua a isso aí, live. legal. Exatamente. Então, acho que, claro, é uma pessoa que é conservadora e queira arriscar um pouquinho mais, é legal se ela tem conhecimento, né? Então, quando ela não adquire esse conhecimento, que ela não entende esse risco, né, de mercado, né? Fundos caíram 80%, 60%, uma loucura mesmo, né? Então, Uhum. se a pessoa não tem sensibilidade de perda, é melhor não correr esse risco, porque o que vai fazer as pessoas ficarem mais ricas muitas vezes não vão ser as ações. Eu garanto para você que quase 80% da riqueza vai estar na disciplina, né? Da pessoa querer poupar, da pessoa querer guardar. Isso que vai tornar a pessoa rica, né? Ou milionária, sei lá. Então, é ter a disciplina, que também faz parte aí dos 8 passos também, do sucesso financeiro. Agora, eu queria pontuar, assim, para dar um gancho no outro tema de gestão de risco, que aí é por uma ótica nossa de proteção. Por que eu estou falando primeiro do risco de mercado? Porque a gente trabalha com previdências privadas, né? Os corretores, principalmente, né, trabalham com previdências privadas, os agentes autônomos trabalham com uma série de investimentos, e vocês precisam entender um pouquinho mais sobre essa questão de risco mesmo e essa percepção sobre os investimentos, para que vocês possam orientar melhor as pessoas a investirem o capital de forma mais consciente e melhor também. Tá? Agora, a outra parte da gestão de risco, ela está muito mais relacionada ao impacto que pode gerar a perda da capacidade de geração de renda, né? Então, quando existe uma perda da capacidade de geração de renda, a gente sofre um certo impacto financeiro. Isso pode ser por causa de um problema de saúde, pode ser por causa de uma invalidez, pode ser por causa até mesmo da morte, muitos dependentes dependerem da gente financeiramente, né? E aí vem a coragem nossa, né, de falar a verdade para o nosso cliente, né? A gente tem que ter coragem de falar essas verdades. Muita gente tem medo de falar sobre seguro de vida, sobre proteção, porque acreditam, a gente tem as falsas crenças, né, de que as pessoas vão achar ruim você estar falando de algo como a morte, né, por exemplo, ou como invalidez. Você está me desejando alguma coisa ruim. E, na verdade, o que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo o nosso trabalho. A gente tem que ter orgulho do nosso trabalho, a gente tem que acreditar que o nosso trabalho, ele de fato vai ajudar as famílias, e quando a gente consegue calcular a necessidade, tangibilizar isso, porque é difícil às vezes a pessoa comprar de forma intangível, né? O que é isso, né? Tangível, intangível, né? Tangibilizar o risco é você conseguir calcular e mensurar o quanto que a pessoa precisa de seguro de invalidez, seguro de morte, seguro de doenças graves, né? Como que a gente faz esse cálculo? Né? Então, isso é muito importante a gente trabalhar e começar a olhar mais o consultivo do negócio, porque as pessoas elas precisam comprar o que elas tangibilizam. Você não vai num lugar comprar de olhos vendados, né? Você precisa ver, né? E aí você conseguir calcular as despesas futuras, né? Que a família poderia ter. Quais são essas despesas? Despesas fixas, né? Despesas com educação, sucessão,
até mesmo reorganização póstuma do cliente, despesas aí emergenciais que possam existir, até o próprio restabelecimento de vida. Então você vai somando tudo isso, vai dar um volume, né, de dinheiro aí, e aí esse volume de dinheiro é a importância assegurada que o cliente precisa ter, né, para manter o mesmo nível de vida, o mesmo padrão de vida que ela tem, né? Então, a gestão de risco para o lado da proteção, ela tem que ser feita com muito carinho, né? Porque os nossos clientes, eles esperam um profissional que fale a verdade para ele. E muitos vão te dar objeções diversas, e você tem que ser um bom argumentador dessas objeções e falar a verdade para o seu cliente. Porque nós estamos falando do legado financeiro que o cliente está criando para a família. Qual que é o seu real legado? O trader, o cara bom de operar na bolsa, comprar e vender? Ou é o cara preocupado com a família, preocupado com a educação? Né? Qual que é o legado financeiro que você vai deixar? Cliente, às vezes, que é rico e fala que não precisa de seguro de vida, você fala do legado financeiro dele, mas ele vai falar assim, poxa, mas eu tenho muito dinheiro, não preciso. Mas você vai querer ser lembrado só pela sua família? Você não quer ser lembrado pelos outros também? Então, você consegue ofertar seguro de vida para qualquer tipo de pessoa, né? Para pessoas que têm menos poder aquisitivo, até para as pessoas que têm mais poder aquisitivo, que se acham que não precisam de um seguro de vida. E aí vem o grande gancho dessa live, que é sobre os seguros de vidas resgatáveis. Porque é o seguinte, a grande sacada para o seguro resgatável agora no problema de que nós estamos sofrendo de coronavírus é que os seguros resgatáveis, eles oferecem um benefício definido. O que é isso? A seguradora, ela vai honrar o que ela definiu naquela tabelinha de evolução financeira que existe. Então, eu cansei de pagar o seguro. Você salda o seguro, você resgata o seguro, você tem assistência financeira. Então, o fato de ter benefício definido, esses produtos aí resgatáveis, ajuda muito a gente mostrar para os nossos clientes que, olha, você vê como que o mercado está reagindo frente a uma crise. Se você quiser continuar ganhando 3,75%, aí hoje 4,25% ao ano, tudo bem. Mas olha só que bacana. Você pode ter uma preservação do seu capital, porque tem uma correção sobre a inflação, então você não vai perder o seu poder de compra, e mais que isso, você vai conseguir ter um ganho financeiro, que aí varia, depende, né, de seguradoras. Tem seguradoras que trabalham com 3%, tem umas que trabalham com 2,5%, 2%, né? Então a pessoa ela consegue investir o capital dela dentro de um produto de seguro de vida, protegendo a família e tendo um benefício definido. Mas qual que é o break-even disso, Caio? Poxa, eu lanço lá, eu não consigo encontrar um break-even. Se a gente for expurgar a inflação, porque a inflação só preserva o poder de compra, eu não consigo, eu não rendo mais. Fala, não, mas veja bem, os 4,25 que você tem, se a inflação for 5, você perdeu dinheiro também. E é uma grande chance disso acontecer. É que ainda a gente não percebeu essa oportunidade que a gente tem na mão hoje de poder trabalhar seguros resgatáveis como uma maneira de oferecer um cashback de benefício definido. Então, é o momento da gente fazer uma leitura de como a gente trabalha, porque seguros, eles têm diferentes funções também. É igual investimento, né? Investimento, você tem vários investimentos. Os seguros também, eles têm várias funções, e a gente conseguir trabalhar melhor essas funções que os seguros têm para a gente. Legal, cara. Uma das coisas que você falou bastante interessante aí foi a parte de tangibilizar para o cliente, né? Porque, assim, resumindo, a gente vende nada mais do que um papel para o nosso cliente, né? E ele precisa realmente tangibilizar isso, e o autor, para poder tangibilizar isso para o cliente, somos nós, de uma forma mais clara, né? O Rogerinho está falando até aqui, identificar, despertar e mensurar. Isso que é o segredo, né? O segredo é a gente poder tangibilizar isso cada dia mais para os nossos clientes.
Exato. Você só vai comprar alguma coisa que você realmente vê. E a gente está oferecendo um serviço para o cliente, é difícil ele ver. Então, quando a gente faz cálculos, né, quando a gente consegue mensurar, aí sem dúvida o cliente ele vai entender. Ele pode até não fechar com você, porque, sei lá, o cliente não estava preparado, a gente errou ali, porque sempre o problema é nosso, né? Ou a gente errou no momento ali, não conscientizou da maneira certa, mas futuramente ele vai comprar, né? Porque você mostrou para ele o quanto que ele precisa. Então é importante, muito importante, né, Rodrigo? Uhum. Ô, Caio, qual a maior oportunidade assim, que você vê hoje nessa essa crise, né? No nosso setor, assim, no nosso ramo de seguro, a gente sempre fala que na crise você tem que criar, né? E aproveitar as oportunidades que aparecem hoje, sim, né? No meio da crise. Então, a gente está passando, na verdade, por uma crise inesperada, né? A gente vê como é que está acontecendo na economia. E, assim, de uma palavra, em poucas palavras, qual a maior oportunidade que você vê hoje dentro dessa crise que a gente tá passando hoje, no ramo que a gente atua? Qual a maior oportunidade que você vê? Olha, para quem é automoveleiro, que corretores de automóvel que ainda não Uhum. trabalham muito a parte de seguros, é uma excelente oportunidade porque eles já são corretores, eles já cuidam de bens das famílias, eles podem começar a trabalhar com seguro de vida agora, né? Porque eles podem falar um pouco mais sobre o seguro resgatável, um pouco mais sobre o seguro temporário. Então, assim, a grande oportunidade agora é isso. A gente tem um produto que é o seguro resgatável, que tem um benefício definido. Não é um benefício definido pelo mercado, é um benefício definido por um ressegurador, é um benefício definido por uma seguradora que tem muito porte. Então, acho que, primeiro, é isso. Acho que a gente tem que aproveitar esse produto, que é um produto muito bom, como diversificação mesmo para os nossos clientes. Então, está aí uma grande oportunidade que a gente tem. E também, o que vocês têm que levar, eu acho, também é a parte de conhecimento. Vocês serem pessoas em busca de se desenvolver, de se conhecer, porque, poxa, já existem vários cursos relacionados aí sobre seguro de vida, sobre gestão de risco, como mensurar. Então, para quem ainda não trabalha, ou para quem está pensando em trabalhar, aproveite que é uma oportunidade muito grande, né, no nosso mercado. Boa. E você também é membro do MDRT, né? É, vocês Tô. falam uma inglês aí, depois você fala aí para mim, que o Thiago já me ensinou de novo, eu já esqueci. Mas a gente tem um programa de mentoria no MDRT. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que para você fazer parte do MDRT, como que você vê hoje, né? Hoje você é um top of the table do MDRT. Eu queria que você falasse como que você, qual é o privilégio de ter do MDRT e falasse um pouquinho também. O Thiago já comentou com a gente um pouquinho, já falou das métricas, mas o Uhum. que hoje é o MDRT hoje para você? Quem não quer ficar perto de pessoas que têm sucesso, né? Eu, eu acho que assim, a gente tem que ir atrás de referências, né? E entender aonde estão essas referências, né? Onde eu encontro aqui no Brasil essas referências, onde que eu posso encontrar lá fora, né? Então, lá fora, o MDRT, ele é uma célula, para mim, assim, fundamental na minha capacitação e no meu desenvolvimento, né? Então, foi uma decisão muito difícil, porque envolve investimento, mas porque a gente não consegue, né? Pô, você vai investir em conhecimento, mas lembra, se você tem a atitude de visitar cliente, de você estar sempre encontrando pessoas, se isso está na sua veia mesmo, vale a pena você ir lá, para você conhecer, para você ver como que é MDRT. Então, inclusive, MDRT não vai ter o annual meeting esse ano de forma presencial, mas vai ser por forma eletrônica. Então, também é uma oportunidade aí para a gente que trabalha, né? Até as inscrições de qualificação elas se encerram aí no final de março. É um investimento que vocês podem fazer na carreira, que eu acho que vocês vão adorar esse programa, né? Essa associação. E foi lá que eu encontrei os meus mentores também. Não, eu tenho mentores aqui,
como você bem mencionou, né, Rodrigo? Mas eu também tenho mentores lá, né? Eu fiz experiências de imersão mesmo. Lá, o que é imersão? Eu fui lá, peguei um avião, fiquei num hotel, fiz as visitas no dia a dia com o Walter, que é lá de Houston, e foi uma experiência fantástica para mim, né? Além dele ser uma pessoa fabulosa, porque quem faz parte da associação, acho que para quem já foi, para quem já conhece, sabe do que eu estou falando. Eu acho que 100% ou 99,9% das pessoas são pessoas do bem, que querem o teu melhor, porque a associação tem esse viés de desenvolver e de capacitar outras pessoas, né? Então, vale a pena por esse motivo. É uma biblioteca de informações que você pode escolher. Eu quero saber sobre marca, branding, que é como que você quer posicionar a tua marca. Tem lá, um monte de gente falando disso. Eu quero saber sobre como obter recomendação. Tem lá, um monte de gente falando sobre recomendação. Legal. Então, é muito legal. Existe um programa de mentoria ainda, Caio, ou não? Existe um programa de mentoria ainda? O programa de mentoria, ele é muito simples, tá? Você tem que escolher alguém que é membro da MDRT e que te inspira. E pedir para essa pessoa te mentorizar. Esse é o trabalho de mentoria. Mas é um trabalho que vai depender de você. O mentor não vai te salvar. O mentor não vai te pegar na tua mão e ele não é um coaching. É diferente. Um coach é diferente de um treinador e que é diferente de um mentor. O mentor só vai falar assim, você tem que fazer isso. Aí depois de um tempo ele vai olhar e falar assim, você fez? Não fez? Por que não fez? Quantos por cento você fez? Isso aqui e fazer um acompanhamento. Esse é o trabalho de mentoria. E que hoje tem que ser mais empregado dentro das seguradoras mesmo. Então, acho que Mongeral, Prudential, Icatu, Mafre, Centauro, MetLife, tem que buscar a MDRT para incluir os programas de mentoria. Porque o mentor ele só faz o acompanhamento, são pessoas que inspiram. E a gente tem um monte de pessoas que inspiram umas às outras. E aí você tem que ir atrás daquelas que você tem maior afinidade, né? Então, eu faço mentoria, eu tenho 3 pessoas que participam dessa mentoria. Eu não tenho tempo para hoje ter mais pessoas, mas a partir já do próximo ano eu vou conseguir, né? Porque o pessoal vem em janeiro, e aí, Caio, você pode ser, não sei o quê, meu mentor, e eu acabo ajudando o pessoal já. Então, assim, cada um tem que escolher um mentor, tem um monte de gente boa. Eu já escolhi, por exemplo, o Boteca, já escolhi o Josusmar como meus mentores, me ajudaram muito. O Josmar me ajudou a montar, ter uma visão de montar um negócio. O JP, em coisas que eu precisava no início, de conscientização, que eu precisava me desenvolver comercialmente. Como é que você faz? Como é que você conscientiza? Então, cada um você vai pegando, e hoje eu tenho muito mais mentores, né? O Rogério aí, um grande mentor também meu, né? O Dante e tantos outros aí, o Eliseu, né? Que mostra o grande empenho. Você, Rodrigo, com esse jeito tecnológico de fazer as coisas também. Cara, me orgulha, ele me inspira. E eu me sinto muito assim, honrado de fazer parte de um time de pessoas que querem buscar o desenvolvimento, porque faz parte da minha filosofia e a mesma identidade que eu tenho com a própria MDRT, que esse é o viés deles. O Dante pediu aqui para você falar das pessoas que tem lá no grupo, que são MDRT, né? Você já falou, né? Seria você, o Thiago... Tem eu, mais que está lá no grupo. Tenho o Thiago, tenho o Tarantelo, se eu não me engano, tem o Emerson. O Tarantelo, boa. Verdade. Deve ter o Paganini, da Mongeral. Quem mais? Boa. Tem bastante gente. Eu preciso Era boa ainda. Tem uma turminha boa. A Mongeral, esse ano, inclusive, está levando mais membros do que a própria Prudential, né? Assim, qualificados. Então, legal. É muito legal, assim, o desenvolvimento do mercado. O mercado está crescendo, né? E as pessoas estão cada vez se interessando mais em se profissionalizar. Então, assim, a MDRT é uma veia de profissionalização também. Só que você é de forma independente. Você está livre ali, entrando numa biblioteca, né? E falando, que livro, aonde eu vou? O livro que eu vou escolher, né? Volta sempre. Eu vou puxar da prateleira. Caio, você também é especialista em gerar riquezas, né, cara? Assim, como a gente começou lá falando desse monte de incerteza que a gente está hoje no mercado, enfim,
Como gerar riqueza em meio a essas incertezas, né? Como blindar o patrimônio, como gerar riqueza, na verdade, em meio ao mundo tanto de picos e vales, né? Você que é Aham. especialista em gerar riqueza, vamos falar um pouquinho sobre isso. Como é que é a É, tua estratégia aí que você usa, não só para você, como para os clientes, para geração de riqueza? então, a disciplina ela é a chave fundamental para a geração de riqueza. Né? Não é você achar o melhor momento de comprar a ação da Petrobras. É você ter disciplina de guardar, disciplina de gastar, né? Porque também você tem que organizar o seu orçamento ali para não fugir muito do que você acha que é importante. Né? Então, os gastos eles estão muito ligados ao que nos satisfaz, né? Então a gente só vai gastar coisas que nos dá prazer de forma efetiva mesmo, senão a gente não vai gastar. Né? Tem coisas às vezes que a gente tem que gastar para alguém, né? E que às vezes não dá prazer para a gente, mas a gente fica feliz de gastar, de pagar uma educação para os filhos, né? Porque a gente está educando ele para que ele seja aí a nova geração nossa. Então tem algumas, a gente só vai gastar dinheiro, na verdade, só vai empregar capital em coisas que a gente de fato satisfaz. Só que a gente tem que ter um olhar de ponderar isso, porque senão os gastos são ilimitados, né? Você fala assim, quero comprar um helicóptero, mas você pode, né? Uma coisa é o que você quer, outra coisa é o que você pode, né? E aí a gente tem que fazer esse equilíbrio e tentar organizar mesmo o orçamento. É muito importante porque a gente gasta, às vezes, dinheiro e você vai fazer a conta lá de restaurante e fala, nossa, eu gastei esse mês R$ 2.000 de restaurante. Você fala, nossa, é muito dinheiro. Aí você fala, pô, eu poderia ter gastado R$ 1.000. Se você gasta R$ 1.000, sobra 1.000. Né? Então, a primeira leitura de riqueza mesmo é você ter uma boa organização de orçamento. Né? Depois, Deixa eu te cortar um pouquinho, compartilhar algo com você. E muitas das vezes a gente, como profissional, pelo menos quem está começando agora, muitas das vezes a gente vende uma coisa, fala de uma coisa, prega uma coisa, mas a gente não vive aquilo que a gente está falando. Onde eu quero chegar? Quando eu comecei como corretor de seguros, eu só fui fazer a minha previdência 3 anos depois de vender previdência. Até que um médico chegou para mim e falou, Rodrigo, onde é que está a sua previdência? Eu falei, que comecei a gaguejar. Eu falei, cara, eu vendo isso, eu trabalho com isso e eu não tenho para mim. Então, assim, eu conheço muitos corretores de seguro automoveiros, não que eles trabalham com vida, mas muitos automoveiros que não têm o seguro de vida ou não têm isso. Você acha que isso hoje é um ponto, muitas vezes, no corretor, do profissional, que às vezes está até começando, né? Ele fala de uma coisa, mas na verdade ele não tem nem aquela proteção. Já chegou a passar por uma situação como essa? Conhece alguém desse tipo? eu acho que a gente tem que ser sempre transparente, né? Então, se você não consegue guardar dinheiro, você tem que ver o problema, né? Porque eu acho que isso não é só do corretor, eu acho que é do geral, né? Se você não consegue guardar dinheiro, você tem que entender o seu problema. Qual que é o problema? O problema é receita. O problema é que você está gastando demais, né? Primeiro é essa leitura que tem que ser feita, independente de qual classe profissional que a pessoa tem. Né? Se a gente, como corretor, a gente prega uma coisa, e aí às vezes o cliente pode ver, né, com alguma objeção dessa, você pode falar assim, olha, eu estou organizando, né, o meu orçamento e essa previdência aqui eu vou fazer, comecei com R$ 100, ou começa com um valor menor mesmo, né, para você já também começar a ter disciplina. Porque se a gente não se preocupar, nós que somos corretores, a gente pode, o impacto não vai ser para o nosso corretor, vai ser um impacto para a nossa família. Né? Nós corretores temos família. Se você não guarda dinheiro, o problema está para a tua família. Né? Então a gente tem que saber separar essas coisas. Se você está preocupado com a família de alguém, você tem que estar preocupado com a tua. Então, se você vai para um cliente falando que você está preocupado com ele e você não se preocupa, a chance também, às vezes, de não rolar um negócio, ela é muito grande. Tá? Porque aí você, às vezes, vai ter que omitir alguma coisa ou falar alguma bobagem. E isso não é legal, né? Nem para a pessoa em si não é legal. Né? Agora, a gente precisa ter o discernimento, né, de oferecer o que é melhor para o cliente. E tem um outro ponto
que é fundamental, que é o alinhamento de projetos. Então, não basta você só ter o gasto, saber mensurar o gasto, mas só que você tem que ter o seu alinhamento também de projeto. Então, você tem que saber que a diferença é o quanto você guarda, né, entre gastos e receitas, e nessa diferença você tem que começar a calcular para ver se aquele projeto que você quer vai dar certo. Porque pode ser que não dê certo. Pode ser que você tenha que sacrificar algum projeto, né? Então, você tem que ter uma combinação de coisas para você conseguir chegar onde você deseja chegar. Porque se você não tiver projeto, qualquer lugar vai ser lugar. Se você não tiver projeto, se você não tiver sonhos ou ambições, qualquer lugar vai estar bom. E às vezes a gente está nesse meio aí. Às vezes tem alguma pessoa que ainda não sabe o que ela quer, e aí ela tenta alguma coisa, né, fazer, ela tenta ser corretor de seguros, aí vê que às vezes não dá certo. Por quê? Porque não entendeu ainda que precisa se preocupar primeiro com você mesmo, para você depois se preocupar com o próximo. Primeiro cuida de você, depois você cuida dos outros, né? Mas isso é muito cultural, né, Rodrigo? Uhum. Eu vi uma frase essa semana muito interessante, cara, que falava assim, o pior problema que você pode ter na tua vida é você ficar bom na coisa errada. E tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? A pessoa ficar bom, muitas das vezes em algo que ela não prega, ou que ela não vive. Isso aí também bem difícil, né, se lidar, né? Deixa eu partir para duas perguntas pessoais aí para você poder ajudar a gente também na sua contribuição. Claro. A primeira pergunta é o que você aprendeu com o seu maior erro? Né? Não sei quanto tempo está no mercado segurador, mas assim, qual foi a grande lição que você tirou de algum erro seu? Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que você aprendeu com o seu maior erro? Bom, o meu maior erro foi no início da atividade, né? Foi eu duvidar de um modelo. Então, o meu maior erro no meu negócio, eu perdi 2 anos da minha vida, porque me endividei no banco. O meu maior erro foi duvidar de um modelo que funcionava, né? E aí, quando cai a ficha, né, você demora para você até ingressar, né? Então, esse foi o maior erro, né? Demorou 2 anos para eu poder conseguir, né? Em 1 ano caiu, graças a Deus, a ficha, não demorou muito, mas foi de uma maneira muito chocante para mim, porque eu paguei meu primeiro benefício de doenças graves, né, para minha mãe. Então, ela foi a primeira beneficiária, então eu senti na pele, né, Rodrigo, senti na pele esse problema, assim, de doença perto, né? E aí eu falei, putz, cara, esse trabalho é demais, as coisas podem acontecer e eu tô errado porque eu tô duvidando da minha capacidade. Eu não estava mais pensando só no modelo, eu já estava duvidando da minha capacidade mesmo. Será que é isso para mim? Já queria sair, né? E eu não sou um cara que gosta de ficar mudando de coisa, entendeu? Então isso me irritava muito. E aí foi aí que deu o start. Eu falei, vou acreditar no modelo, vou ter muita atividade, e as coisas começaram a fluir. E qual conselho você daria para você há 10 anos atrás? Se você tivesse que dar um conselho para o Caio 10 anos atrás, lá em 2010, o que você falaria para o Caio? Olha, deixa eu pensar aqui, cara. Você pegou eu de surpresa, porque Aqui é teu, tem que soltar tudo que vier a cabeça aí, né? eu acredito que eu deveria abrir mais os olhos, ter estudado mais. Acho que faltou um pouco, talvez, de estudo para mim há 10 anos atrás, porque o mercado de financial advisor, de planejadores financeiros, é um mercado muito bom. E se eu já tivesse olhado isso mais rapidamente, eu teria mais sucesso, né, financeiro, e estaria ajudando mais pessoas. Então, eu demorei muito tempo para realmente tomar essa decisão, porque eu estava preocupado em outras coisas. Estava preocupado mais com estabilidade financeira, estava ganhando bem. Eu falei, vou abrir mão disso, não posso, tal. Então, quando você vê uma oportunidade, você tem que ir direto para ela. Eu demorei, assim, eu vi a oportunidade, fiquei engatinhando para ela, sabe? Hoje Você é mineiro, não? Você é mineiro, Caio? Não. Você é mineiro, não? Não. O mineiro Não, fica naquela dúvida se é para ir, se não é.
É que eu já tenho histórias do meu avô, né? Meu avô, ele perdeu tudo, né? Então ele falou, nunca, cuidado com esses negócios de empresa, tem que trabalhar numa empresa, tem que ser CLT, tem que ser um negocinho assim. Então eu tinha muito medo, né? Mas depois quebrei essa barreira aí, graças a Deus. Legal. Qual personalidade brasileira você admira, empresário, artista, e por quê? Alguém assim brasileiro na sua cabeça? Você Claro, admira? eu admiro, por exemplo, o Abílio Diniz é um cara que eu admiro, assim, porque ele é um cara que montou um negócio do zero e fez a coisa virar, né? O João Paulo Leman também, né? Um outro cara visionário, assim. Mas, assim, as pessoas que eu mais admiro de fato, assim, mesmo, né? Tirando esses grandes ícones aí que a gente fala, bom, são referências aí de riqueza, são essas pessoas que trabalham todos os dias dentro aí das casas, meu, assim, eu valorizo muito as pessoas que trabalham comigo, lá, que estão lá no staff, eu estou sempre brincando com eles, sempre estou junto com eles, né? Então eu valorizo essas pessoas que estão comigo mesmo, essas pessoas que eu tenho mais orgulho, tenho muito orgulho da minha namorada, dos meus pais, da minha família, são as pessoas que eu me espelho de fato, entendeu? Agora, assim, a gente fala, eu quero ganhar dinheiro tal, essas são essas boias de referência, assim, em termos de ganhar dinheiro. Mas se fala assim, pô, as pessoas que realmente eu valorizo são as pessoas que estão mais próximas a mim. São elas que eu me ancoro, são elas que vão me dar o braço quando eu precisar. Então, é isso aí que Legal. eu acredito. Legal. Bom, a gente está entrando já para finalizar a live daqui a pouco, falta mais 10 minutinhos. A gente tem sempre um lema aqui, né? De o entrevistado ele passar para a gente os 4 livros aí que mudaram um pouquinho a cabeça, a mente. Parece que você tem uns livros aí no cantinho, né? Igual a minha aqui, dá para tu Tenho também. vários, na verdade, Parece aqui. que você gosta de leitura. Eu queria que Gosto. você citasse 4, cara. 4. Ó, o Dante tá falando, ó, se não falasse a namorada, deixa pecar mais tarde. Tá certo, Dante. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu Mas eu queria separei que você alguns. falasse 4. Pode escolher 4 livros aí que te Esse aqui. mudaram um pouquinho o seu mindset aí, que te ajudaram na caminhada, para que a gente possa contribuir aí com os corretores que eles possam ver também, né? E logo depois você pode fazer as considerações finais aí E, caraca, ó, tem só livro bom aí que eu já vi, ó. Ó, eu tô lendo esse aqui, né, que chama Cultura Corporativa, um guia de Uhum. sobrevivência, né? Eu acho que é importante, até mesmo para quem é consultor aí, ter uma boa cultura corporativa, para quem tem staff, para quem tem gente, elaborar uma boa cultura corporativa é o que eu estou lendo agora. Esse Isso. aqui é o Finanças Comportamentais, do João Lobão. Esse cara é um português que fala aí de comportamento, né? Então um pouquinho, uma leitura um pouco assim sobre a psicologia, né? Financeira, que é muito legal. Tem um livro que eu gosto muito, e eu tirei os 8 passos desse livro aqui, que é do Guy Baker, que ele é um MDRT, só que esse não tem a tradução pro português, né? Tá. Depois você me manda uma foto deles no meu WhatsApp, dos 4. Mando. Manda uma foto pra gente poder postar lá pra galera saber depois. Uma foto dos 4 juntos. Depois você E manda. tem, e tem um que, assim, é que eu leio bastante, né, Rodrigão? Aí tem um aqui que eu li no final do ano, mas ele Uhum. também está em inglês, só que é um livro, assim, como que o mundo olha você. Porque a gente tem que entender, quando a gente está falando com os nossos clientes, que ele, de alguma maneira, ele enxerga a gente com algum olhar, com alguma percepção, né? Ou Uhum. ele é mais emotivo, ou ele é mais intuitivo, ou ele é analítico, ou ele é mais pragmático, né? Então, sim, existe, né, uma parte comportamental aí que a gente tem que olhar com muito carinho, até para ser melhor na parte comercial. E esse é um livro que ajuda muito a gente melhorar as nossas relações, não só, lógico, para o trabalho, mas ajuda muito a gente ter a percepção de quem somos nós. Então, primeiro nós nos conhecemos, para depois conhecer os perfis diversos, e aí sim saber a melhor argumentação, a melhor maneira de tratar cada pessoa. Então, é um jeito bem legal aí da gente se desenvolver. Aí
é o meu grande desafio do momento. Legal. Caio, para a gente terminar, suas considerações finais, seu recado final aí, qual a mensagem que você deixa aí nessa semana, nessa quinzena aí meio turbulenta? Enfim, qual o recado que você dá para os corretores, empresários, enfim, para o brasileiro? Imagino que seja a sua última mensagem aí para a Terra. Enfim, pode deixar seus comentários aí, suas considerações aí para a gente. Cara, eu sou meio hipocondríaco. Acho que o pessoal fica em casa, entendeu? Vamos se reinventar, né? Vamos aproveitar aí esse momento para a gente se reinventar. Tenta fazer reuniões virtuais mesmo com o seu cliente. A tecnologia ela está aí para ajudar a gente. Vamos aproveitar esse momento de oportunidade que a gente tem. Porque como a gente está vivenciando uma crise, nós como os corretores, né, e planejadores financeiros, a gente tem que ter muita resiliência, né? A gente tem que saber segregar o sentimento da razão, tá? E tirar o sentimento nesse momento é muito importante, porque muitas pessoas não estão tomando decisões racionais. Então, assim, o que eu gostaria de passar de mensagem para vocês é ajudem essas pessoas e mais, se reinventem, né? Se reinventem, façam reuniões virtuais com seus clientes. Dá para você, ao invés de atender 4 pessoas no dia, você atende 10, gente. A gente está com uma ferramenta muito importante na mão aí. E vamos aproveitar isso. Liguem para os seus clientes, né? Marquem uma reunião virtual, faça isso para você sentir essa experiência. Bota a luz aqui, enche de luz assim, para o cliente poder te ver, igual eu botei 2 luzes na minha cara aqui, para ficar uma coisa mais nítida, entendeu? Então, assim, vão se reinventando dessa maneira. É claro que o contato pessoal ele é muito importante também, mas não vai ser isso que vai fazer ele tomar uma decisão. Vai ser sobre as coisas que você falar e ele ouvir. Depois você vai lá e aperta a mão dele.